Então o cara que lida muito perto dele não gosta de trabalhar com ele. Conseguiu fazer essa porcaria funcionar. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Eu não aguento esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu, todos os dias fico Então, era doido. impensável você imaginar que você poderia criar a tua própria empresa de foguete, desenvolver a tua própria tecnologia, porque você estava pensando num modelo de negócio sustentável. E a SpaceX foi a primeira empresa que conseguiu implementar isso na prática. Até então, ninguém tinha feito isso. E quando a SpaceX abriu essa porta, veio uma enxurrada de empresas, aí não só de lançadores, mas fazendo satélites, fazendo outras coisas, que olharam aquilo e falaram, se o cara consegue fazer um foguete e ter uma sustentabilidade econômica, eu consigo fazer um satélite ter sustentabilidade econômica. E o que era feito até então? Até então não, era grandes subsídios governamentais, eram encomendas que o governo colocava, tipo, quero chegar na Lua. A iniciativa privada sempre participou. Só que a iniciativa privada... E as mesmas empresas, tá? As mesmas empresas estão até hoje. A Boeing, por exemplo, tá nessa parada desde... A Northrop Grumman, você tem várias empresas aí que estavam desde a época da Apollo. Que foram se juntando. A JPL, por exemplo, a Jet Propulsion. Tá, mas aí é porque aí é a parte mais científica da NASA, né? Até o pessoal entender, a NASA é um negócio que ela é espalhada nos Estados Unidos inteiro, tem vários centros. Nós estamos falando aqui, vamos dizer, do braço astronáutico dela, né? Tô olhando mais pelo lado do negócio, né? JPL é onde são feitas os estudos para mandar uma sonda para Marte, uma Voyager da vida. Inicialmente era um laboratório de propulsão, mas com o tempo foi sendo transformado, só não mudou o nome, entendeu? Manteve o nome, mas hoje, por exemplo, missões marcianas são pensadas lá, as Voyagers, né, da 1 e a 2 foram construídas lá. Então é um laboratório muito importante. Aí essas sondas que vão para o espaço... Igual você tem o Ames também, que fica na Califórnia, que mexe muito com parte de astrobiologia, missões científicas. Então cada uma das unidades da NASA tem um métier, tem uma especialidade única, e aí elas formam esse grande cinturão de vários estados americanos. Então você tem pessoas trabalhando para a NASA em diferentes estados, e isso influencia muito, porque aí você tem os senadores defendendo o emprego daquelas pessoas naquele estado específico, e ele não quer que a NASA dele perca poder em frente às outras. É o famoso lobby. É o lobby, é muito complexo essa história toda. Só que aí quando você começou essa história de New Space, frente ao que a gente chama de Old Space, que é essa ideia da galera que tá ali fazendo projetos pro governo, o governo tá encomendando, faz A ou faz B, começou a mudar totalmente a história toda. Então, pessoal, a gente vai entrar, sei lá, aqui na polêmica do Elon Musk. Cara, que goste ou não, né, tire, separe criatura do criador, tá? A criatura que foi feita a SpaceX, ela trouxe todo um novo horizonte para a economia espacial. E como foi isso? Foi um projeto do zero pensado diferente? Ou ele se aproveitou de alguma coisa que a NASA estava fazendo já? A NASA já tinha pensado nesse tipo de projeto. Existe um livro escrito por um tenente-coronel em 1992, se não me engano, chama Leo on Chip. Leo é baixa órbita terrestre. O cara descreveu o que tinha que ser a SpaceX lá. Ele falou, cara, o ônibus espacial é ruim por causa disso, a gente precisa de um veículo desse. Só que a NASA nunca teve coragem de fazer, cara. Nunca conseguiu pegar os elementos necessários para fazer aquilo acontecer. O Elon Musk, ele era um apaixonado por essa área espacial desde sempre, que nem o Jeff Bezos também era. O Jeff Bezos participava de clube de astronáutica na faculdade. Então a história deles... Tem um livro que chama Barões do Espaço. Barões do Espaço, é muito bom. Space Barons. Que ele vai contar a história do Richard Branson, do Elon Musk e do Jeff Bezos, todos correndo ali mais ou menos junto. E do Paul Allen, esse cara da Microsoft, que também estava interessado. Eram 4 caras tentando chegar no espaço de alguma forma. E aí o Elon Musk, na época, cara, ele começou a ler muito sobre astronáutica, sobre tecnologia espacial. Lembrando que ele era físico e economista, se não me engano. Ele tinha pela Penn State, ele estudou na Universidade da Pensilvânia. E ele começou a fazer umas presepadas. Ele foi pra Rússia tentar comprar motor lá. O negócio demorou, cara, pra tomar forma. Não, ele tentou fazer meio igual ao Brasil, né? Ele queria trazer uns ICBM lá da Rússia. Porque o ICBM é um míssil que, cara, mudou um pouquinho ali, chega no espaço, entendeu? E aí não deu certo, né? Os russos não quiseram vender pra ele. E o Congresso americano ficou de olho também. Tem um documentário que chama Os Órfãos da Apollo. Mas aí, cara, já tá entrando no submundo bem de geek de espaço. Mas esse documentário mostra, inclusive, uma galera que foi pra Rússia tentar fazer turismo espacial pela primeira vez. Eles usavam a Mir, que era a estação russa da época ainda, mas eram os americanos usando a Mir para levar o Dennis Tito, por exemplo, um empresário americano, foi na Mir. Antes de ir na estação espacial, os americanos estavam usando a estação russa para fazer turismo espacial. E o Congresso americano foi lá e proibiu. Então tinha esses lances todos. Então o Elon Musk passou por essa história toda, e os órfãos da Apollo, esse documentário retrata tudo isso. Até a capa é uma nave com uma bandeirinha de pirata, assim, do tipo, cara, a galera da iniciativa privada tá entrando com tudo, entendeu? O cara tinha dinheiro, queria ir pro espaço, ia lá na Rússia, quanto que é? Tantos milhões, tá aqui, ó, na mão. Bora. O problema é seu, cara. Você treinou? Você vai aguentar? Tô nem aí. E aí, quando o Elon Musk viu que o lance dos russos não ia pra frente, ele começou a contratar uma galera muito boa nos Estados Unidos. Então, assim, fala assim, o Elon Musk fez do nada? Cara, não fez. A galera que trabalhava com ele, você tinha uma galera super experiente, que veio, obviamente, do programa que a gente chama de, melhor do que Old Space, a gente usa o termo Legacy Space, é o legado espacial. Tem uma galera do legado que veio com ele, tá? Mas ele tem um modelo de gestão muito diferenciado da galera, assim. Então, assim, pessoas mais novas, até gerentes, assim, dentro de SpaceX, Tesla, enfim, qualquer empresa do Elon Musk, realmente gosta do Elon Musk. Os caras veneram ele como um grande líder. Mas a galera da diretoria, C-Level, que a gente chama,
odeia ele. Por quê? Porque é muito assédio moral, né? Os caras trabalham num ritmo de rotina absurdo. Então o cara que lida muito perto dele não gosta de trabalhar com ele. E isso é bem conhecido lá no Vale do Silício. Então você tem muita pessoa que se leva, o cara ali, né, nível de diretoria CEO, pra cima. CTO, CFO, qualquer um desses caras aí. Não topa trabalhar em nenhuma empresa do Elon Musk. Isso é uma coisa conhecida lá na área. Só que essa maneira dele, de certa forma, conseguiu fazer essa porcaria funcionar. E aí não é só a SpaceX. A Tesla, de alguma forma, também decolou. Ela já existia, mas quando ele entrou com o negócio decolou de fato. Então tem alguma coisa seriada nele que ele consegue fazer as coisas acontecerem. Eu já me perguntei várias vezes. Como o cara da Apple também, do Steve Jobs. Que também era um cara tóxico. Também a galera falava isso. Não, quero assim. Não, mas pô, não... Meu, inventa um jeito de fazer esse negócio funcionar. E eu já me perguntei... Demitiu o gênio no elevador, né? O Steve Jobs, né? Eu já me perguntei várias vezes isso, cara. Se a gente, como empresário, empreendedor, necessariamente precisa ter esse perfil pra fazer as coisas funcionarem. Eu não sei se a gente, mas alguém na escala é o cara que vai cobrar mais forte, né? Sempre tem uma... Em alguma posição tem uns caras mais duros. Né? Mas tem necessidade em 2025 de ter não num nível, tantas denúncias né, de assédio moral aqui, e tal. Por exemplo, é o Lene. Você viu que o Lene é um cara bravo aqui, ó. Olha como ele é, ó. Olha só. Ó. Pela cara só. Ele chega nos caras e fala, cadê a parada? Os caras falam, mas o ponto principal é, cara, que independente gostamos ou não, né? O Sérgio eu sei que gosta muito, eu tenho lá algumas questões em relação à história toda da pessoa. Também, cara. Eu gosto da inovação, da parte da inovação dele. Mas assim, falar que a SpaceX não tem algo a mais é um erro grotesco. Qual a importância da SpaceX, então? A SpaceX barateou o acesso ao espaço. Ela democratizou muito. É muito mesmo? Entre 6 a 10 vezes o acesso ao espaço foi barateado. E se a Starship funcionar da maneira que está sendo pensado, aí vai ser um negócio surreal, cara. Qual é a intenção da Starship? O Elon Musk é maluco. Ele fala que vai custar... 5. Eles falam 5. Eles falam 5. A galera acha que não chega a 5, mas chega a 15. Mas mesmo que chegue a 15. Mas, gente, 15 milhões, tá? Vamos falar em quilo, tá? Tá. Cada quilo para Starship, o Elon Musk já lançou a ideia que vai custar mais ou menos o que custa uma passagem de avião. Essa é a ideia maluca dele. Hoje, ele estaria falando aí, na casa aí, de por quilo, de $5, $10, $15. Mas como que ele tá fazendo para baratear? Bom. Menos combustível? Não, veículo reutilizável, realmente reutilizável. Esse inteiro. Starship inteiro, feito de aço inox. E panela. Não, cara, meio que foda-se é mais leve. A gente quer um monte de combustível. Mas por que o inox? Barato. É porque é barato. Barato. E não é compósito. E resistente. São 3 coisas. E por que não fizeram antes, então? Desculpa. Mas... Aí, na minha opinião, entra o papel dele na parada. Entra o papel dele e das pessoas que vieram com a liderança dele junto, né? Por que não fizeram antes? Então vamos fazer. Só que antes a galera, não, cara, é compósito, tem que ser não sei o quê, tem fibra de carbono e fibra não. E ele tinha o dinheiro ali pra colocar pra fazer o negócio acontecer também. Faz aí, eu tenho a grana. Se der errado, a gente volta pra trás. Mas aparentemente. Foi isso. E o que é muito louco nessa história toda, né? O Jeff Bezos tá tentando fazer a mesma coisa. Só que o Bezos, desde o começo, ele falou: não, eu quero fazer um lance devagar, para que quando der certo, eu tenha estudado todos os problemas possíveis e aquilo funcionar otimamente no mundo perfeito. O Elon Musk falou, não, cara, vamos ficar lançando o quanto antes possível e a gente faz um processo de iteração. A gente vai aprendendo com o erro que a gente tá tendo aqui e pro próximo a gente vai melhorando. Tem uma foto famosa, né? Da evolução do... até um vídeo, né? Não, eu vi... do motor, tá. É do motor, dos 3 motores, Como ele era complexo, depois como ele ficou bonitinho e mais simplificado, né? A ideia dele sempre foi essa, do Jeff Bezos sempre foi devagar, tanto que o símbolo hoje da Blue Origin é uma pena, mas quando o Jeff Bezos pensou na primeira vez, era uma tartaruga, o primeiro símbolo da Blue Origin, né? Aí não, né? E, olha, cara, as histórias são ótimas, assim, quando o Bezos foi procurar o terreno, onde ele ia montar a fábrica dele, ele tava no helicóptero, o helicóptero caiu num brejo com Bezos dentro. E aí tava advogado e tava o cara, o agente imobiliário lá. E os 3 sobreviveram e o piloto sobreviveu. Mano. Então assim, cara, é umas histórias. O Richard Branson, por exemplo, tava num balão tentando quebrar recorde e aí na hora de pousar, o balão não conseguiu pousar. Né? O balão dele pousou no deserto? Não, pousou na água. Tipo, na água, né? Ele tava tentando atravessar o Atlântico, se não me engano, num balão. Aí na hora que foi pousar, o balão não conseguiu fazer o pouso. O piloto... Eu não lembro se foi o Branson ou o piloto pulou, sobreviveu e alguém ficou no balão e depois caiu no mar mais pra frente. Então, esses caras são malucos. E aí a Blue Origin tá nessa de muito devagar o processo, tanto que eles chegaram no espaço agora super recente, e a SpaceX já tá muito, mais de década, chegando no espaço. E aí essa brincadeira toda jogou a SpaceX ligas distantes à frente de qualquer outro concorrente. Então hoje o que a SpaceX faz... E de grana também? Faturando também ou não? Lógico, os contratos bilionários que os caras têm. Mas ela tá... A questão da sustentabilidade econômica é meio complicado nessa história. Olha... O que esse é o famoso motor, esse é o motor novo deles, chamado motor Raptor, que é o motor do Starship. Não é o do Falcon, tá? O do Falcon é o motor Merlin, que chama. E eles estão fazendo o quê? Eles estão tentando simplificar cada vez mais o motor. Pra quê? Já que eles querem lançar, a ideia do Elon Musk é lançar vários desses foguetes por semana. Então você tem que ter muito motor produzido. Então eles estão simplificando muito o processo para que esses motores sejam feitos da maneira mais rápida possível. Eles chegaram num ponto que agora pararam de fazer motor. Porque eles começaram a fazer tanto e o foguete não tá dando certo. Falou, dá uma segurada aí, galera do motor, que a gente tem motor pra caramba. E esse motor é super inovador, que ele tem um ciclo de queima que só ele tem. Eu acho que tiveram alguns testes feitos pelos russos e tal, mas ele tá conseguindo operacionalizar ele e tá usando metano, que é um combustível que é mais difícil de trabalhar.
mas que um dos motivos que você quer o metano é porque você consegue produzir metano em Marte. Né? Você consegue, então, ele quer ir até Marte e voltar com combustível feito lá em Marte. Você não precisa levar combustível pra voltar. Essa que é a parada. Aí chega lá e fala, ih, não funciona esse combustível, Aí- tá batizado. Aí Pois é. é, né? Que nem você para num ponto e coloca o combustível batizado. Aí ele vai levar uma nave antes pra testar. Ah, A gente tá. acha, né? Aí fica dá aquelas falhadas no espaço assim. E aí você perguntou qual que é a grande diferença do SpaceX, né? Então, assim, você não tem só a questão ser reutilizável ou não. Toda a parte operacional é simplificada também. Isso aí. Então, você lançar um foguete da SpaceX é muito mais simples do que você lançar qualquer foguete de concorrente. E eles estão aperfeiçoando cada vez mais pela quantidade de lançamento que eles fazem. Então, hoje... 3 por semana. 2, 3, hoje a SpaceX lança mais do que todo mundo junto. É um negócio bizarro. Quem chega mais perto da SpaceX é a China, mas aí você tem um estado inteiro Mas eles têm coisas pra testar ou sempre coisas pra levar? Não, Como- eles têm um carro-chefe hoje que é o Falcon 9, que tá levando um Starlink. que tá levando os Starlink, que leva satélite, que leva tudo, cara. Tudo. Então, tá levando agora, eles lançaram essa semana lançaram 2 pro NRO. Sim. Que é o Falcon tem números? Tem Falcon números. 9. Por Você quê? teve o 1 primeiro. É. Aí depois você teve o 5, que eu acho que não chegou a voar, Não. que era a quantidade de motor, né? Tá. Aí você tinha um motor, 5 motores, depois 9 motores. Então eles primeiro validaram o primeiro falhou, foram 3 ou 4 vezes? 3 vezes. 3 vezes. E aí na quarta, que era a essa última história chance aí. que eles tinham. Eu vi esse papo. Por que era a última chance? Porque acabou o Pode ver, né? dinheiro, Quando ele vende o PayPal lá atrás, Sei. ele pega lá uns cento e tantos milhões de dólares na mão, que dá pra ele fazer 4 foguetes. Então ele fez 4 foguetes. E o lance qual que era? A NASA queria fazer um contrato com quem seria capaz de levar carga para a estação espacial. E o pessoal fala assim, o Elon Musk teve subsídio governamental. Cara, nesse momento Até aí, não, era a esquece. grana dele. Era a grana dele que ele tava queimando, né? Ele teve que provar pra NASA. O dia que ele faz o primeiro dá errado, o segundo, o terceiro é triste pra caramba, porque na hora que você para, ele dá um cutucão no. É. O primeiro estágio dá um cutucão. E ele voava da Ilhas Marshall, né? Isso. Hã? Ele voava de uma ilha que fica... É no Pacífico, né? Eu não Acho que lembro é, de cabeça. é. Ilhas Mas é uma Marshall. ilha americana que fica no meio do oceano, né? Só não lembro se é no Pacífico, eu acho que é no Pacífico. E aí no quarto ele dá certo. E aí quando dá certo, a NASA fecha. Aí sim, a NASA fecha um contrato com ele, na casa ali dos 3 bilhões de dólares na época, pra levar carga pra estação espacial. Não, e tem uma história bizarríssima nisso aí, porque quando ele conseguiu fazer o voo, tava tendo um evento no Smithsonian, que é um museu super famoso em Washington. O Elon Musk pegou uma carreta, colocou um foguete que ele tinha montado, estacionou na frente do evento da NASA. E falou, galera, o meu foguete funciona, tá aqui. Porque o pessoal da NASA, muita gente era contra o Elon Musk. Eles não queriam que o Elon Musk fosse o novo contratado ali do governo. Por causa de política? Por não acreditar que a maneira que ele estava desenvolvendo faria sentido, né? E ele leva tem foto desse foguete parado na frente do evento lá, e aí tem um gerente importante, um diretor da NASA, que compra a ideia e ele começa a fazer lobby dentro da NASA pra NASA fechar contrato com o Elon Musk. Olha lá. Esse aí é o Falcon Heavy, que a gente chama. Esse aí não é o Falcon. Coloca o Falcon 9 primeiro. Porque esse aí, cara, é um, sei lá, quase não voa essa porcaria. Vou acho que umas 5 vezes. Voa umas 5, esse ano só vai voar uma vez, entendeu? Porque não precisa, cara, na verdade é isso, entendeu? Esse aí são 3 Falcon 9, como se tivesse 3 do Falcon 9 ali, entendeu? É 3 pra levar motores. cargas maiores, né? Então você tem um satélite muito específico que tem uma massa muito Mas de mesmo assim, com o toneladas. Falcon 9 você consegue fazer, entendeu? É. Então, você gasta um pouquinho mais de combustível, talvez você não reaproveite, mas... Tanto que esse aí não voa tanto. Esse aí foi que levou o carro pro espaço. Tá. O Tesla pro espaço foi esse cara aí. E aí, quando ele aposentou o Falcon 1, e aí ele tinha a ideia de fazer os 5, mas pulou direto pro 9, as pessoas perguntaram, mas o 1 nunca mais vai voar? Por que você não vende? O cara falou, não, isso aí, projeto esquece. Não quero nunca mais saber de Falcon 1. Acabou isso aí. Aí ele partiu pro 9, desde então ele tá nesse cara. Teve várias iterações de melhorias do Falcon. Ele tá no chamado Bloco 5 hoje, que a gente fala. O Bloco 5 tem o bloco preto, ainda não lembro de cabeça. Tem o Interstage ali, né? Que aí tem uma coisinha preta pintada, você sabe que é o mais moderno, né? E as coisas, é isso. Esse processo de iteração, voo a voo, ele vai melhorando. Esse Isso aí é antigão. É. Põe aí. Coloca aí de ontem, que teve ontem, antes de ontem teve lançamento. Antes de ontem, teve lançamento. E o Falcon, então tem isso, né, cara? O Falcon sendo reutilizado, ele barateia demais, cara. Barateia demais. Fora que ele tem uma coisa muito legal, que entra muito na área do Lucas aí. Ele tem umas missões que a gente chama de missões Transporter, que ele leva 80, 100, 110 satélites de uma vez, cara. Pequenos satélites, Pequeno satélite do tamanho desse copo aqui, ó. Ou um satélite um pouco maior e um monte pequenininho. Sim. Pocket Sat, Nanosat, Onde vão CubeSat. os satélites? Tudo na coifa lá em cima. Só naquela parte lá? Só naquela parte. Cara, foguete é tudo igual. Lembra que foguete é tudo igual. É só a pontinha, o resto é tudo 90% combustível. é combustível, cara. Esquece. Não tem como, né? Ser muito maior aquela parte. E aí o pessoal... Tem, porque se aquilo lá for maior, Mais combustível. aonde que vai mais ser maior? No Starship. É? O Starship, a parte de baixo tem 70 metros e a de cima tem 50. Esse o que é? Esse aí é o moderno. Esse é o Falcon mais 9 atual. moderno. Esse aí é um que levou. Esse aí levou astronauta. Leva astronauta. E ele é construído deitado também, ou não? Ele é deitado. Ele é deitado, ele vai nessa plataforma, tá deitado, na hora que chega na base de lançamento, Ele é levanta içado. ele assim. Os russos fazem a mesma coisa. Tá? E Essa aí é da Dragon, que tá ali na frente, não é carga, é pra pôr pra astronauta. levar a pessoa, né? Isso. Parece um banheiro químico em cima. Mas aí que tem um negócio, cara. Isso aí foi um outro contrato. Ele ganha, pro pessoal entender, né? Ele tem um contrato com a NASA pra levar carga. Missão científica.
Aí depois, lembra que o Lucas falou que em 2011 acabou, não tem mais astronauta americano voando de solo americano e nem um foguete americano. Os Estados Unidos pagavam 88 milhões de dólares pra Rússia, pra pôr um cara sentadinho na Soyuz. Quase 90 milhões de dólares, entendeu? Aí, só que você tem que provar. Você tinha que provar que era possível levar carga, agora você tem que provar que é possível levar gente. Que é onde a gente vai chegar na Starliner aqui. Eu acho que antes de levar a gente, eles tiveram que provar que conseguiam fazer docagem também na estação espacial pra levar carga pra estação espacial. Acoplar. Então eles tinham que levar comida, Então, cada 3, 4 meses você tem um voo pra reabastecer a estação espacial internacional, que não vai astronauta, vai só carga. E eu, por exemplo, uso bastante esse tipo de voo pra minha empresa, porque a gente manda experimento pra estação espacial e eu mando nesse tipo de voo. Então, eu sou cliente da SpaceX, mas eu não bato na porta da SpaceX e compro. Que é uma coisa interessante. Hoje, se você bater na porta e falar, eu quero um voo, não tem. Acabou. Então, assim, existe... Mesmo com essa quantidade toda de voo? Tá tudo reservado já há anos. O que você tem? Você tem os cambistas. Então, o cara comprou lá atrás e você segurando. Está segurando, você negocia com esse cara, entendeu? Nossa. E aí, a gente tem que mandar coisa pra estação espacial, eu vou num desses cambistas. Eu tô falando cambista só pra galera entender, obviamente. Claro. E aí a gente intermediário, negocia, né? É um intermediário, né? E aí eu coloco carga dentro de alguma pessoa que já tá levando uma carga maior. Ele me dá um espacinho lá e a gente leva pra estação espacial. Que doideira. Você recebeu aqui a Patrícia... Patrícia, que trabalha nesse MED, fui eu que mandei para ela os experimentos para a estação espacial, por exemplo. Entendi. Então, na América Latina, a minha empresa é a única empresa que faz isso, de mandar experimentos para a estação espacial e vai nessas cargas, ou que tem levando pessoas, ou que tem só realmente cargas, né? Então, ele teve que provar que era possível levar gente. Ele provou lá em 2019, né? 19, 20, na primeira pandemia. Qual foi o voo que ele fez? Primeiro ele fez um voo orbital, né? Primeiro ele fez um voo orbital sem ninguém dentro da cápsula, depois ele colocou 2 astronautas, igualzinho a Starliner fez. Colocou 2 caras, ela chegou, acoplou, voltou sem problema nenhum. Aí ela ficou certificada. Mas como que é? Sobe, aquela ponta de cima solta. Tá. E o resto fica onde? O resto volta, porque é o primeiro estágio dele. O dele pousa na balsa. É aquelas imagens que a gente vê de pousando bonitinho. Isso, é muito isso assustador. E aí a ponta vai, ali tá vendo? Tem um risquinho ali na ponta? Aquela coisinha abre. Sei. E ali tem uma coisa pra acoplar na estação. E os astronautas estão ali dentro. Então ele provou que era possível fazer isso e trazer os caras com segurança. Aí a NASA vai lá. Essa foto tá melhor, tá vendo? Aí, tá. Isso aí. Aí dá pra entender, beleza. Isso aí. E eles levam carga naquela parte de trás. Isso. E embaixo dos assentos. Então é uma mistureba. Aproveita, né? Cada espacinho você põe uma coisa, cara. Claro, né? Cada espacinho você põe uma coisa. E aí na hora de voltar, aquela parte de trás é perdida. E volta só a cápsula. E aí ele aproveita na cápsula pra trazer pessoas e trazer também os experimentos, né? Entendi. Isso aí. Que é isso que pousou semana passada. Com os outros caras. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E claro, comenta aí embaixo o que você achou ou se quiser sugerir um tema. Eu leio todos. Até a próxima!